Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos iniciar mais um treinamento, né? A iGreen Academy. Hoje a gente vai falar sobre conexão Green. Eu quero ver o pessoal aqui no chat me dando boa noite, me falando de onde vocês são, se tá frio na cidade de vocês, que o tempo deu uma esfriada. Então vamos lá. Pessoal do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Nova Iguaçu, Campinas, São Paulo, Minas Gerais. Boa noite. Ó, o Cadu dando conselhos ótimos, hein, galera? Para anotar tudo, papel e caneta na mão. Cabo Frio. Tá frio, né? Aqui também tá frio. MT. Vamos todo mundo entrando, chamando todo mundo, para todo mundo participar, mais um treinamento. Ó, Nova Lima. Duque de Caxias. Ó, São Paulo, frio. MT. Minas Gerais. Ó, São Paulo, capital. Cuiabá tá quente, ó. Sinop, MT. Minas Gerais. Brasília. Vamos chamar MS. Ó, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza. Ó, Gramado, Rio Grande do Sul. Vamos todo mundo entrando, a gente vai começar mais um treinamento. Eu até tenho que, ó, vou falar duas coisas aqui. Todo treinamento meu, né? Eu faço um geral ali com o pessoal dos atendimentos para ver o que está acontecendo mais, para a gente trazer aqui para o treinamento para vocês ficarem informados do que está acontecendo, para ajudar vocês, tá bom? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Olá, todo mundo. MT. Muito bom, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que estava conversando aqui comigo no chat. Vamos começar, então? Vamos chamando todo mundo para a gente começar o treinamento. Tem bastante gente hoje aqui junto. Iniciar mais um treinamento de conexão Green. Amanhã tem treinamento de conexão livre, então se vocês quiserem ficar mais por dentro do assunto, amanhã tem treinamento de conexão livre, tá bom? Ó, São Paulo, Pernambuco. Então, pessoal, vamos começar mais um treinamento, tá bom? No final, vou responder, sim, algumas perguntas, mas é sempre no final, tá bom? Pra gente seguir aqui a linha de raciocínio, não se perder. E aí, no final, mesmo assim, mesmo com todos os slides, tudo que eu falei, você continuou com dúvida, não tem problema, a gente vai responder no final. Lembrando que a gente tem sempre um material de apoio. Então, no aplicativo de vocês, sempre tem um material de apoio licenciado. Lá tem todas as regras de cada estado para ajudar vocês, se você tiver alguma dúvida. Então, lá vai ter esse material de apoio. Vou ver se agora, no final do treinamento, eu mostro para vocês o material de apoio, como mexer, tudo certinho. Mas sempre contem também com o material de apoio, tá bom? Minas Gerais. Vamos começar então, pessoal? Então, mais um treinamento, né, da iGreen Academy. E nosso treinamento é sobre o que? Conexão Green, né? Que é uma solução para os clientes que buscam a economia, sustentabilidade sem o investimento. Então, é realmente para aquele cliente que ele quer economizar, ele quer ser sustentável, só que ele também não quer investir. Porque para você colocar placas na sua residência, o seu cliente colocar, é um valor, às vezes, muito alto, um investimento muito alto. Então, tem pessoas que não querem, e por isso a Conexão Green é o produto certo para você vender para esse cliente. Então, para poder fazer parte, né, dessa Conexão Green, o cliente ele precisa participar do grupo B. E o que é o grupo B, então, Ingrid? São consumidores menores, tá bom? Atendidos em baixa tensão. Algumas características desses consumidores eles não precisam de contratar demanda, eles pagam, sim, um custo de disponibilidade, que é a taxa mínima,
e uma modalidade convencional. E lembrando sempre que eles têm 3 subgrupos, o B. Então, temos B1, B2 e B3. B1 residencial, residencial baixa renda, B2 rural e B3 comercial e demais classes. Então, sempre que você pegar um cliente de grupo B que quer sustentabilidade, sem investimento, quer pagar mais barato, é a Conexão Green. E aí, aqui temos aqui as nossas fotos das nossas usinas, né, da geração de energia. Então, a gente tem as usinas, ó, essa daqui de Guarda-Amor, temos essa de Varginha, essa de Bambuí, que são as usinas, né, que elas vão produzir a energia, né, a energia e vão ser injetados para o cliente de vocês. Então, essas daqui é algumas das usinas, tá? Tem mais, mas essas aqui é só algumas das usinas para vocês entenderem. Então, como que funciona? Aquelas usinas que eu mostrei anteriormente, elas vão produzir a energia limpa e sustentável, né? Porque é energia solar, então é a energia do sol, que ela é sustentável, né? E aí elas vão ser injetadas na conta da casa do seu cliente. Como? A gente vai injetar na distribuidora que vai fazer a distribuição. Então, todos os estados têm a sua distribuidora, que no caso seria a Energisa, a CEMIG, né? A Energia, a Enel, que vão distribuir a energia para o cliente até chegar na casa do cliente, tá bom? Então, mesmo com a produção de energia, quem continua fazendo a distribuição é a distribuidora, tá bom? E isso é sempre baseado, esse sistema, né, que é a geração distribuída, que assim chama, né? Ela é baseada na lei, tem essa lei de número 4.300, né, que teve essa modificação em 6 de janeiro de 2022. Se vocês quiserem ler mais sobre a lei, a gente coloca o link ali no final, né? Mas é basicamente, ó, instituir o marco legal da microgeração e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável social. Altera as leis nos 10.848, de 15 de março de 2024, e 9.227, de 26 de dezembro de 1996, e dá outras providências. Então, é como se fosse reformular alguma lei que já existia, né? Então, o presidente da República, né, faça saber que o Congresso Nacional decreta que eu sanciono a seguinte lei. Então, aqui a gente tem no capítulo 1, artigo 1º, né, que é a geração compartilhada, modalidade caracterizada pela reunião de consumidores por meio de consórcio ou cooperativa. Então, sempre que, às vezes, o seu cliente questionar por que o meu contrato é de consórcio ou cooperativa, é por conta disso, é porque, pela lei, a geração compartilhada é a modalidade, né, que ela vai se caracterizar pela reunião de consumidores através de consórcio ou cooperativa, condomínio civil, voluntário ou edílico, de qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, composta de pessoas físicas e jurídicas que possam unidade consumidora e microgeração ou mini geração distribuída, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora. Então, aqui tem o link, tá, da fonte. Então, se vocês quiserem saber mais, quiserem ler, se aprofundar no assunto, é só você clicar no link. Os slides, eles estão no material de apoio também. Então, atualmente, né, a gente tem aí vários estados, graças a Deus a gente está cada vez mais crescendo, né? Então, a gente atua em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom, pessoal? Então, são vários estados. E como que você faz essa venda, então? Como que você vende esse produto? Como que funciona? Para você que é um licenciado novo por aqui, né? Como é que funciona? Tem um aplicativo da iGreen, então você baixa o aplicativo. E aí, como que você vai conectar seu cliente? Então, aqui a gente colocou um passo a passo simples. Esse passo a passo é ótimo. Se vocês vai cadastrar um novo licenciado, é ótimo você printar esse cadastro, essa parte, para mostrar para ele como é que faz, porque é um passo a passo bem simples de como cadastrar, como conectar um cliente. Então, você abre o seu aplicativo, né? E você vai clicar em Conexão Green, que é o produto que você está vendendo. Você vai selecionar o estado, então, qual que é o estado que o seu cliente é. Fazer o upload de conta. Então, aqui você vai colocar o CPF e fazer o upload de conta. Lembrando que a conta é sempre em PDF. Tudo bem se você tirou foto da conta do cliente, né? Que em alguns estados realmente há conta física, né? Não tem problema.
é só você transformar essa foto em PDF. Hoje em dia a gente tem várias opções para fazer essa transformação. Temos sites, temos aplicativos no celular, então é tudo para facilitar para vocês, e o PDF vai ficar uma foto mais legível. Então, vocês sobem pelo PDF. Então, faz o upload da conta, preenche com os dados do cliente e adiciona a documentação necessária. Lembrando que pessoa jurídica, geralmente cada estado vai pedir uma certa documentação, mas na hora de preencher, sempre preenche os dados de pessoa jurídica igual o cartão CNPJ do seu cliente, tá bom? Se atentem a isso, e lembrando também que telefone celular, ele deve ser sempre um celular e correto. Então, quando você vai cadastrar CNPJ, às vezes aparece 2 campos de celular, né? Coloca sempre o mesmo e sempre um telefone celular mesmo, para a gente fazer o envio, conseguir contactar seu cliente, ele assinar o contrato, tá bom? Aí você sobe também a foto, a documentação legível do seu cliente. E por fim, o contrato ele vai chegar no WhatsApp. Aqui a gente até trocou a imagem e colocou aqui como realmente chega para o cliente de vocês, que é o que? Pelo ClickSig, pessoal. Então, quem vai fazer o envio do contrato pelo WhatsApp, da maioria dos nossos estados, né, é o ClickSig. Então, eu coloquei aqui dessa forma para vocês verem como é que chega para o cliente de vocês. Então, vai chegar olá, vai ter o nome do seu cliente, falando que é da iGreen, e para assinar é só clicar no link. Então, já fala para o cliente de vocês que quem vai mandar mensagem é o ClickSig, que vai com a fotinha da logo do ClickSig, escrito ClickSig, e esse verificado aqui no nome do ClickSig, tá bom, pessoal? A gente falou isso que é muito importante, porque acabou que a gente pegou alguns casos de clientes que receberam a mensagem do ClickSig, acharam que fosse vírus ou alguma outra coisa e bloqueou o número e por isso não conseguia assinar o contrato, tá bom? Então, verifiquem sempre certinho do cliente não ter bloqueado o ClickSig e já avisa ele, fala, olha, o ClickSig que vai mandar a mensagem, para ele já também estar familiarizado. A gente colocou aqui para vocês também já estarem familiarizados e conseguir orientar o seu cliente melhor. Então, algumas coisas importantes. É sempre importante ficar atento ao número do celular do cliente e colocá-lo de forma correta. Uma das coisas que pediram para eu falar aqui bastante aqui no treinamento é o quê? Se o seu cliente ele não recebe o contrato, não recebeu o contrato, ele pode ser basicamente por 3 motivos, tá bom, pessoal? Ou esse contrato ele não foi enviado, ou o contrato ele não foi enviado porque ele ainda não passou pela análise, né? Então, se você subiu o contrato, se foi em Minas Gerais pelo web, ou se for nos demais estados, que tem o tempo, né, mesmo, né, de correção, ele ainda está em análise, então pode ser por isso. Ou ele não recebeu porque o telefone de WhatsApp está incorreto. Isso acontece bastante, tá, pessoal? A pessoa não coloca o telefone de WhatsApp correto. Lembrando sempre que o telefone de WhatsApp tem que ser sempre um celular. Telefone fixo, mesmo que seja o WhatsApp, a gente não aceita porque a nossa plataforma não aceita, tá bom? Ou então, porque o cliente ele recebeu, mas ele viu que era do ClickSig, ele não entendeu, achou que fosse alguma outra coisa e bloqueou o contato do ClickSig. Isso acontece muito, a gente tem pegado bastantes casos assim, então é importante vocês para alertar o cliente de vocês, porque às vezes vocês ficam, gente, mas por que está acontecendo? Por que o meu cliente não recebe? Às vezes é por conta disso, porque como não é a gente que manda, é o ClickSig, ele pode estranhar. Então é importante vocês já falarem isso para o cliente de vocês. Número fixo não são aceitos, tá bom, pessoal? E também nós temos o sucesso do cliente. Vou explicar um pouco mais para frente o que é o sucesso do cliente. E a conta e o documento também tem que ser sempre legível, tá, pessoal? Todas essas orientações importantes é para que todo o processo do seu cliente ficar ativo, ele seja mais rápido. Para o cliente fique ativo mais rápido. Então, é para ajudar vocês. Então, por isso que a gente sempre pontua isso aqui no treinamento. Então, vocês que estão aqui no treinamento comigo, já passem para a equipe de vocês, para o pessoal de vocês, esses pontos, essas 3 possibilidades. Se você está com muita dificuldade, se o contrato não chega para o seu cliente, pode ser uma dessas 3 possibilidades. Então, sempre verifique. Verifique se está no prazo de correção ou se não tem devolutiva. Verifica se o número de telefone está correto. E também verifica se o seu cliente não bloqueou o ClickSig. Então, aqui a gente tem a importância, né, de colocar sempre uma documentação correta. Nos meus outros treinamentos, a gente sempre brincava, né, de qual que é o documento que está correto, qual é o documento que está legível, né? Mas eu creio que vocês consigam ver bem claramente qual que é o documento que está legível.
A gente tem o exemplo número 1, que aqui mesmo se eu der zoom, eu não consigo enxergar a documentação. Então, eu não consigo confirmar se essa documentação é realmente do cliente que eu estou fazendo a correção da conta. Então, a gente sempre pede para o quê? Um documento legível como esse daqui, onde a gente consegue ver certinho as informações do cliente, conferir certinho, para não ter erro. O que acontece quando você manda um documento como esse? Vai gerar o quê? Uma devolutiva, tá bom? E não é legal gerar uma devolutiva, porque aí você vai ter que tirar uma foto novamente. Então, para o processo ser mais rápido, para o seu cliente ele ser ativado mais rápido, o ideal sempre é colocar uma foto mais legível possível da documentação. E também aqui temos um outro exemplo do que da conta, a conta ser sempre a mais legível possível. Há alguns estados onde a conta ela é muito extensa, ela é uma conta grande, né, uma conta comprida. Quando a conta é comprida e você só tem a conta impressa, você vai tirar a foto da primeira parte, vai tirar a foto da segunda parte e transformar em PDF, tá? Então é sempre importante que a gente só aceita agora a conta em PDF, então vocês têm que transformar a foto em PDF. Como eu disse, existem vários sites, aplicativos hoje em dia que você consegue fazer essa transformação de imagem para PDF, tá bom, pessoal? Então, sempre se atentem a isso, se a conta está legível, porque a gente usa a conta para corrigir, para verificar se está tudo certo. Aqui agora o status do cliente. Ó, uma coisa também que me pediram para falar novamente, pontuar novamente, é o quê? Cliente que subiu Minas Gerais pelo link, né? Se você subiu uma conta de Minas Gerais CEMIG pelo link, não pelo aplicativo, pelo link, as bolinhas que você vai acompanhar, elas são um pouco diferentes, tá bom? Você subiu ela pelo aplicativo, e aí as bolinhas é um pouco diferente para acompanhamento, então é importante vocês ficarem de olho, porque fica sem, aí vai para análise, aí depois da análise vai para o cliente assinar. Então fiquem de olho nisso, tá bom, pessoal? E também fiquem sempre de olho no izinho, se o izinho estiver disponível, se aqui está vermelhinho, para você clicar e ver a devolutiva. Que às vezes você não precisa ir para o suporte para saber por que esse cliente não foi aceito. Você clicando no izinho, você já consegue ver e talvez entrar no suporte já para poder mandar a conta legível, por exemplo. Então, vai te poupar um tempo. Então, sempre usem o izinho para vocês verificarem o que tem de errado, tá bom? Então, no geral, primeira bolinha quer dizer que está pré-aprovada, aguardando a assinatura do cliente. Segunda bolinha, cliente assinou, foi para análise da fornecedora, cliente aprovado. Então, fiquem sempre de olho, acompanhem sempre as bolinhas, certo? E fiquem sempre atentos se não vai ter devolutiva, que vocês conseguem ver pelo izinho, tá bom? Então, como eu disse, né? O que é o sucesso do cliente? A gente teve até semana passada alguns treinamentos, que na verdade a pessoa até falou: o seu sucesso, na verdade, é como se fosse uma verificação das informações. E é isso mesmo. Então, a gente vai ligar para o seu cliente ou mandar mensagem confirmando a conexão. Então, a gente vai reforçar que são 2 boletos, se o cliente está ciente que é 2 boletos, porque às vezes o cliente ele não está ciente. A gente teve alguns casos assim, né, de clientes que não estavam cientes, não sabiam que eram 2 boletos, mas então a gente reforça para o cliente entender e estar ciente, que a gente entende que às vezes vocês, na pressa, na correria, que estão na rua, não conseguem passar essa informação para o cliente. Então a gente vai ali reforçar, mas é sempre muito importante vocês passarem, pessoal, porque isso vai dar credibilidade para vocês como vendedores e o cliente vai ficar feliz e vai indicar outras pessoas e vai fazer parte disso muito, muito mais feliz, pagar a conta feliz, tá bom? Então a gente reforça sobre os 2 boletos. A gente fala sobre o iGreen Club e o cashback, além do sorteio de cruzeiro. Então, a gente fala desses 3 super benefícios para o cliente, além do desconto, né? E aí, os benefícios eu super entendo vocês às vezes não pontuarem, porque, né? Pontua que é 2 boletos, que tem que assinar no ClickSync, e acaba às vezes passando um pouco batido esses 3 benefícios, né? Então, a gente vai reforçar eles também. Então, a gente fala sobre o iGreen Club, fala sobre a opção de cashback e fala sobre o sorteio do cruzeiro, que o pessoal tá participando. Inclusive, quero ver todo mundo que está aqui me acompanhando hoje no cruzeiro, hein, pessoal, no final do ano. Então, o que acontece? Como é que funciona, então? A gente tenta falar com o seu cliente 2 vezes. A gente tenta falar tanto por ligação quanto por mensagem. Se a gente não conseguiu o contato com o cliente, a gente entra em contato com o licenciado. Então, a gente entra em contato com vocês. Se a gente não conseguiu fazer contato com vocês também, o contrato ele fica temporariamente suspenso.
Mas aí vamos supor que você viu, a gente tentou entrar em contato, não conseguiu, mas aí você viu que o telefone do seu cliente estava errado, por isso que você não conseguiu entrar em contato. Ou então, o nosso DDD para ligação é 34, né? Então, às vezes, o cliente ele é de MT, ele não estava esperando uma ligação 34, e você vai e avisa ele, fala, olha, o telefone lá, o DDD é 34, às vezes é por isso que você não atendeu. Mas atende, que o pessoal lá vai reforçar algumas questões. Então, você entrar no suporte licenciado e passar o telefone correto, ou então solicitar que a gente entre em contato novamente, que a gente vai entrar e o contrato ele vai deixar de ficar suspenso temporariamente, tá bom? Então, só para vocês estarem cientes, estarem combinados, isso é ótimo. O sucesso ele veio realmente para poder melhorar mais ainda todo o processo para a gente e para vocês, né? Porque ninguém gosta de cliente inadimplente, com score baixa e não recebe desses clientes. Então, é para isso que a gente fez o sucesso, para reafirmar, para deixar os clientes mais felizes, a satisfação deles melhorarem. E como é que fica, então, a conta de energia, né? Após o cliente assinar o contrato, fazer adesão, né? Ele passa a receber 2 contas de energia. Uma que é a distribuidora, né? Com a taxa mínima, iluminação pública e impostos, mais o excedente, caso o cliente consuma mais do que foi injetado. E uma conta da iGreen, que é a nossa fornecedora, com a energia injetada com desconto. E somando as 2 contas, o cliente ele vai ver o desconto, tá bom? O custo de disponibilidade, como é que funciona? O que é o custo de disponibilidade, né? O custo de disponibilidade do sistema elétrico aplicável ao faturamento mensal do consumidor, responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a. Então, o custo de disponibilidade basicamente é o custo que a distribuidora cobra para poder fazer a distribuição, para disponibilizar a energia para o cliente. Se o seu cliente ele é monofásico, então ele tem 30 kWh de custo de disponibilidade. Se ele é bifásico, 50 kWh de disponibilidade. E se ele é trifásico, 100 kWh de disponibilidade, tá bom? Se você quiser saber mais, quiser se aprofundar mais no assunto, aqui tem o link, então é só você entrar aqui para verificar. A gente colocou o site da CEMIG, né? Mas o custo de disponibilidade, como eu disse, serve para todo o grupo B, tá bom? Então, se vocês quiserem se aprofundar, é só entrar aqui no link. Aqui a gente sempre colocou 2 exemplos de conta, né? Só para vocês entenderem como é que funciona, já se familiarizarem como que é a conta do seu cliente, para que quando o cliente tem a primeira injeção, você já conseguir bater de frente e explicar para ele com mais propriedade, com mais certeza do que você está falando. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, quer entender mais ainda cada cálculo, cada coisa, tem um vídeo ótimo da Amanda, eu sempre indico aqui nos treinamentos, onde ela explica certinho o que é cada continha, ela faz a conta toda para vocês verem. No final quando acabar aqui os slides, eu posso mandar o link no chat aqui para vocês verem, entendeu? Para quem gosta de aprofundar, é um ótimo vídeo, um ótimo material, muito rico, tá bom? Então, aqui a gente tem um cliente que ele é o quê? Bifásico, aqui você consegue ver. Então, aqui tem energia elétrica 50 kWh de disponibilidade, então ele consumiu 50, ele teve 50 kWh de disponibilidade porque ele é bifásico, entendeu? Então, esse valor de 50 a gente não consegue injetar. Então, a gente não conseguiria injetar o consumo total, a gente tem que injetar uma quantidade que seja menor do que 50 kWh, tá bom? O consumo menos 50. E aqui tem quanto que a gente injetou, tá bom? Então foi 849. Aí aqui tem o valor de cada kWh menor, tá vendo que tem os dois? Só que esses dois, eles são sem impostos, tá, pessoal? Por isso que ele é menorzinho. O nosso desconto, ele é em cima da tarifa da CEMIG, que no caso seria essa daqui. Então, aqui tem um valor, aqui tem iluminação pública, né? E aí, somando as 2 contas, o cliente está pagando mais barato. Aqui nós também temos um exemplo de MT, né? Onde também tem o consumo, tem falando sobre a energia injetada, tá bom? E aí, nesse caso aqui, a gente sempre gosta de mostrar ele, por quê? Geralmente, o cliente, ele tem, por exemplo, nesse caso, ele paga R$40 de iluminação pública, ele paga parcelamento, multa, juros de mora, atualização monetária. Tudo isso ele paga para a distribuidora. Que às vezes o cliente ele fala, nossa, poxa, mas a minha conta tá cara, né? Às vezes é por isso, às vezes é porque ele tem
débito, parcelamento, essas coisas, e aí isso a gente não consegue dar desconto, porque são taxas da CEMIG, tá bom? Ou da distribuidora. Então, agora, ó, pessoal, agora é a hora, igual o Cadu falou, de pegar o papel e escrever certinho todas as regras de todos os estados. Lembrando que a gente sempre fala aqui nos treinamentos, mas no material de apoio tem lá a regra de todo estado certinho para vocês. Então, teve dúvida? Material de apoio, vai lá em Conexão Green, seleciona o estado que você está com dúvida e lá já vai aparecer para vocês todas as regras do estado, tá bom? Para facilitar vocês. Então, a gente vai começar com o nosso estado que está desde o início, né? Que é Minas Gerais, CEMIG, tá bom, pessoal? Porque agora a gente atende Minas Gerais e Energisa também. São regras diferentes. Então, primeiro a gente vai começar com Minas Gerais, CEMIG. Então, quais que são as regras para Conexão Green de Minas Gerais? Nós não atendemos residencial baixa renda. Lembrando aqui, pessoal, resumindo, baixa renda a gente não atende nenhum estado. Tá bom? Baixa renda é uma tarifa, né? Uma nomenclatura que tem na CEMIG, né? Que é um tipo, né? Então tem o residencial baixa renda, que são pessoas que elas já recebem um subsídio do governo, tá bom? Então por isso que a gente não faz conexão para eles. Não necessariamente eles têm um consumo muito baixo, mas eles recebem esse subsídio, por isso que a gente não faz a adesão deles, tá bom? Porque eles já recebem o desconto. Contas de classe rural em Minas Gerais CEMIG, a gente aceita mínimo de 100 kWh de consumo. Contas de classe residencial e comercial, mínimo de 100 kWh de consumo, sem a disponibilidade. É proibido o consultor citar pelo cliente, dar cancelamento de licença, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui presente já sabe disso, né? E um único WhatsApp não pode assinar mais do que para 2 pessoas, justamente por conta disso. A conta ela deve ser sempre a mais atualizada possível, mesmo que no aplicativo esteja outro mês. No meu último treinamento, teve uma pessoa que ficou com dúvida sobre isso. Falou assim, como assim, Ingrid, a conta deve ser atualizada? Não entendi. Então, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, tem cliente que a gente está em maio, né? Tem cliente que a conta dele de junho já saiu. E às vezes no aplicativo, o último mês que está lá, que tem, é maio. Então, é por isso que a gente coloca isso, entendeu? Que quando você vai preencher lá consumo, às vezes está um mês antigo. Mas basicamente sempre pegue a última conta possível do seu cliente. Basicamente é isso, pessoal. É sempre a mais atualizada possível para a gente conseguir sempre chegar a uma média boa que vai atender aquele perfil daquele cliente, tá bom? Cliente que possui placas não pode aderir, então a gente não faz mais adesão. E é um documento para assinar, apenas em Minas Gerais, CEMIG. Como é que funciona o cancelamento de Minas Gerais? Isso é muito importante. Nossa equipe de retenção viu que tinha vários clientes e até mesmo licenciados com dúvidas sobre o cancelamento. Por isso que a gente colocou aqui como que é o cancelamento de cada estado, para vocês já terem familiarizados sobre, né? Quiserem tirar print, é muito importante sobre o cancelamento, para orientar o seu cliente, ou então na hora da venda, né? Às vezes o cliente quer saber, né? Às vezes quando a gente vai fazer alguma compra assim, a gente quer saber como é que funciona o cancelamento, como que é, o que acontece. Então, o cancelamento de Minas Gerais CEMIG a distribuidora ela tem o prazo de até 60 dias para concluir a retirada da usina. O que isso quer dizer? A gente também percebeu que tem pessoas que ficam um pouco confuso disso. O que é esse prazo de 60 dias? Pessoal, não é um prazo que a gente pede porque a gente quer segurar os clientes, não. É o prazo que a distribuidora. Então, nesse caso, por exemplo, de Minas Gerais, é o prazo que a CEMIG tem para fazer a conclusão da retirada do seu cliente da usina, tá bom? Então, não é um prazo que a gente, a iGreen, estipula, é um prazo que realmente cada distribuidora vai estipular, tá bom? Então, aí por isso que tem esse prazo de até 60 dias para poder concluir essa retirada. Porque como é um processo, às vezes, um pouco burocrático, tem esse processo certinho para fazer total desligamento, tá bom? E por isso pode haver cobranças eventuais. E se houver cobranças, é necessário sim realizar o pagamento desse boleto que foi gerado, tá bom? Se houver saldo de energia a ser utilizado, o imóvel também pode receber boletos faturando esse saldo, mesmo que já tenha sido retirado da usina. Então, mesmo que ele já tenha sido retirado, pode acontecer. Vamos supor que você fez o seu cliente adesão, ele tem um consumo médio de 200 kWh e ele está consumindo. Ele pediu cancelamento e aí teve um mês, antes de pedir o cancelamento, teve um mês que ele abaixou muito o consumo.
drasticamente. Isso vai virar um saldo para ele. Aí esse saldo ele pode consumir no decorrer dos meses, mas se ele solicitar o cancelamento, só é retirado, só ele para de receber os boletos quando ele não tiver mais esse saldo, tá bom? Então, ele só é completado o cancelamento quando não houver mais saldo de energia a ser faturado ou débitos em atraso. E como é que funciona, então, agora Minas Gerais Energisa, né? A gente falou da CEMIG, agora Minas Gerais Energisa. Regras para Minas Gerais Energisa: não atendemos residencial baixa renda, então, como eu disse, nenhum estado. Atendemos CNPJ e pessoa física, tá bom? Então, CNPJ e CPF. Contas de classe comercial, residencial e industrial, o mínimo é de 500 kWh para pessoa física e para pessoa jurídica, tá bom, pessoal? Então, se atentem sempre a esse valor de KWH de cada estado, tá? Para vocês terem certinho. Isso é muito importante ter anotado e ter na ponta da mão. Não atendemos contas de classe rural, tá? É proibido consultor assinar pelo cliente, dar cancelamento de licença, por isso um único WhatsApp não pode assinar mais do que para 2 pessoas. A gente até colocou agora isso no aplicativo, vocês não conseguem mais subir. É necessário o envio de contrato social e imposto de renda, caso seja pessoa física acima de R$1.000 no suporte, tá bom? Então, já para vocês estarem cientes disso, né? E o desconto ele é fixo em 10% sobre a energia compensada e pode chegar a 12% devido a variações de PIS e COFINS. Minas Energisa região sul e sudeste de Minas. Aqui a gente sempre é importante pontuar que Energisa Minas Rio é diferente de Energisa Sul-Sudeste, apesar de ambas estarem em Minas Gerais, tá bom? Energisa Minas Rio atendemos apenas CNPJ e Energisa Sul-Sudeste atendemos CPF e CNPJ. Após o preenchimento, né, a fornecedora está pedindo o prazo de 7 dias úteis para uma pré-análise. E após esse tempo, chegará o contrato para o cliente assinar, tá bom? E o cliente ele assina 3 documentos: o termo, a minuta e a proposta. Aí a gente até colocou aqui uma imagem, porque aqui na conta da Energisa você consegue verificar se é Energisa Sul-Sudeste ou se é Energisa Minas Rio. E o cancelamento de Minas, então, pessoal, como é que funciona? Após a finalização das assinaturas, a Energisa tem até 90 dias para injetar a energia da conta do cliente. Então, o prazo de Minas Gerais Energisa é de 90 dias para poder realizar a injeção, tá bom? Não possuímos a fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias. Caso o cliente ele não respeite o aviso prévio, ele deverá pagar o valor de 3 contas com desconto, tá bom? Então, por exemplo, se o seu cliente vai mudar, se o seu cliente fechou o estabelecimento, então ele tem que respeitar o aviso prévio. Se ele não respeitar, ele vai pagar o valor de 3 contas com desconto. E agora São Paulo Energisa, né? Nosso último estado aí que a gente começou. Nosso último estado que a gente apresentou e abriu na última live, né? Quem assistiu a última live aí. Então, vamos lá. Então, quais são as regras para a conexão Green em São Paulo? Então, não atendemos residencial baixa renda. Quem fica presente nos treinamentos sabe de residencial baixa renda a gente não aceita. Atendemos CNPJ, contas de classe comercial, residencial e industrial, mínimo de 500 kWh para pessoa jurídica. Não atendemos contas de classe rural, tá bom, pessoal? É proibido o consultor assinar pelo cliente, né? E um único WhatsApp não pode assinar mais do que para 2 pessoas. A conta ela deve ser sempre atualizada, mais possível. Então, a última conta possível do seu cliente, a última conta gerada. É necessário o envio de contrato social e imposto de renda, caso seja de pessoa física acima de R$3.000, no suporte. Então, vocês fazem envio da documentação no suporte. O desconto ele é fixo em 10% sobre a energia injetada e pode chegar a 12% devido a variações de PIS e COFINS. Após o preenchimento, a fornecedora está pedindo prazo de 7 dias úteis para uma pré-análise e após esse tempo chegará o contrato para o cliente assinar. Lembrando que em São Paulo o cliente assina 3 documentos: o termo, a minuta e a proposta.
Então, após a finalização das assinaturas, a Energisa ela tem até 120 dias para injetar energia na conta do cliente. Então, pessoal de São Paulo, o prazo de injeção é até 120 dias, tá bom? E o cancelamento, como é que fica? Não possuímos fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias. Caso o cliente não respeite esse aviso prévio, ele deverá pagar o valor de 3 contas com desconto, tá bom, pessoal? Então, se o seu cliente ele quer cancelar e por algum motivo ele não vai conseguir cumprir esse aviso prévio, ele vai pagar 3 contas com desconto. Agora vamos para Mato Grosso do Sul. Eu vi que tinha um pessoal de Mato Grosso do Sul no chat, hein? Então, quais são as regras para Mato Grosso do Sul? Não atendemos residencial baixa renda, atendemos CNPJ e pessoa física, tá bom, pessoal? Contas de classe comercial, residencial e rural, mínimo de 500 kWh para a pessoa física e para a pessoa jurídica, então é importante se atentar a essa quantidade. É proibido o consultor assinar pelo cliente e o único WhatsApp não pode assinar mais do que para 2 pessoas. Lembrando que a conta ela deve ser sempre a última conta possível, a conta mais próxima, a mais recente do seu cliente. É necessário o envio de contrato social no suporte. Lembrando que o desconto de Mato Grosso do Sul, ele é fixo em 12%, tá? Sobre a energia compensada na classe comercial e rural e chega a 15% devido a variações de PIS e COFINS. E o desconto fixo de 10% sobre a energia compensada de classe residencial e pode chegar a 12% devido a variações de PIS e COFINS, tá bom, pessoal? Então é importante vocês anotarem isso para poder passar para o seu cliente qual que é o desconto, né? Dependendo da classe da conta dele. Então, após o preenchimento, a fornecedora ela pede o prazo de 7 dias úteis para uma pré-análise e após esse tempo vai chegar o contrato para o seu cliente assinar. O cliente ele assina 3 documentos, um é o termo, o outro é a minuta e a outra é a proposta. Então, a Energisa, ela tem, né, após a finalização das assinaturas, ela tem até 120 dias para injetar a energia na conta do cliente. Então, tem esse prazo de 120 dias, é importante avisar para o seu cliente, né? Não possuímos fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias. E caso o cliente não respeite o aviso prévio, ele deverá pagar o valor de 3 contas com desconto. E agora, Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Pessoal aí do Rio de Janeiro, as regrinhas do estado, tá bom? Então, nós não atendemos residencial baixa renda, então, como eu já disse, residencial baixa renda a gente não atende em estado algum. Atendemos CNPJ, tá bom? Contas de classe comercial e industrial, mínimo de 500 kWh para pessoa jurídica, tá bom, pessoal? É proibido o consultor assinar pelo cliente dar cancelamento de licença e o único WhatsApp ele não pode assinar mais do que para 2 pessoas. Lembrando que a conta ela deve ser sempre a mais recente possível, tá bom? E é necessário sim enviar o contrato social no suporte. Então, sempre enviem um contrato social no suporte para poder agilizar, para funcionar mais rápido, para vocês irem mais rápido. O desconto ele é fixo em 10% sobre a energia compensada, podendo chegar a 15% devido a variações de PIS e COFINS. Após o preenchimento, né, a fornecedora ela pede o prazo de 7 dias úteis para fazer uma pré-análise e verificar todas as informações. E após esse tempo vai chegar o contrato para o cliente assinar. E o cliente ele assina 3 documentos no Rio de Janeiro, hein? Termo, minuta e a proposta. Então, após a finalização das assinaturas, a Enel Energisa ela tem até 180 dias para injetar a energia na conta do seu cliente, tá bom? Então, é importante falar do prazo para o seu cliente. Lembrando que não possui aviso não possui fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias. Caso o cliente ele não respeite esse aviso prévio, ele deverá pagar o valor de 3 contas com desconto. E agora Goiás. Quais são as regras? Como é que funciona? Então, em Goiás, nós não atendemos residencial baixa renda, assim como nenhum dos estados. Não atendemos contas de classe rural, tá bom?
Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 300 kWh de consumo. É proibido o consultor assinar pelo cliente se dá cancelamento de licença, viu, pessoal? E o único WhatsApp não pode assinar mais do que para 2 pessoas. A conta deve ser a mais recente possível e a mais legível possível, hein, pessoal? Então, sempre tirem a foto e transformem em PDF, mais legível possível. Protestos e Serasa não são aceitos. Para contas acima de 5 mil, Protestos e Serasa é aceito até R$500. O desconto ele é de 14% sobre a energia injetada para clientes acima de 550 e de 12% para clientes abaixo de 550. Então, de 300 a 550, 12%, 550 para cima, 14%. Em Goiás, o cliente ele assina 3 documentos. Temos o instrumento particular de locação de equipamento, termo de adesão, termo de aceite operacional e comercial. Então, você fez a conexão do seu cliente, né? Em Goiás. Dentre os prazos de 30 a 60 dias é realizada a troca de titularidade, porque em Goiás é um pouco diferente, é diferente dos outros estados. Então, em Goiás, de 30 a 60 dias é feita essa troca de titularidade e o cliente ele passa a receber a conta da Enel, da Equatorial, em nome da Fazenda Solar. Então, esse prazo ele pode ser maior ou menor, ele sofre variações, e é muito importante o cliente ele estar adimplente, então ele está com as contas de energia pagas para conseguir ser feita essa troca de titularidade e o processo andar mais rápido. Quem faz a troca de titularidade não é o cliente, então fala para o seu cliente que ele não precisa fazer a troca, e sim a fornecedora, tá bom? E em Goiás, o cliente ele sempre recebe informações por e-mail e apenas lembretes no WhatsApp. Lembrando que os demais estados, os clientes recebem todas as informações pelo WhatsApp. Boleto, lembrete de vencimento, é tudo pelo WhatsApp. Mas em Goiás, é apenas alguns lembretes no WhatsApp e as informações ele recebe mais por e-mail, tá bom? Então, como eu disse, Goiás é um estado diferente dos outros, né? Então, a conta de energia, né, após acontecer todo o processo, ele começar a receber, ele vai receber apenas uma conta, que é a conta da BC Renováveis, que é a nossa fornecedora, que vai ter a taxa mínima, a iluminação pública, os impostos e o excedente, caso o cliente consuma mais do que foi injetado, mais a energia injetada com desconto. Então, vai ser tudo junto numa conta só. Então, o cliente ele não paga mais nada para a Enel. Todo o valor que ele vai pagar vai estar nessa conta do boleto da BC, tá bom? E o cancelamento de Goiás, então, como é que funciona? A distribuidora ela tem o prazo de até 180 dias, né, para concluir a retirada do imóvel da nossa usina, e por isso haverá cobranças eventuais. Nesse período, o cliente ele ainda deve realizar o pagamento dos boletos gerados, tá bom? Até que seja concluído o tempo de retirada. Então, durante esse período, ele tem que continuar pagando. Ou ele pode optar por um boleto único. Fica a critério do cliente. E é enviado um distrato no e-mail do cliente para ele assinar. E agora Mato Grosso. E tinha bastante gente de Mato Grosso aqui no chat, hein? Então, Mato Grosso, nós não atendemos residencial baixa renda. Atendemos sim contas de classe rural e atendemos sim condomínios, tá bom, pessoal? Atendemos CPF e CNPJ também. Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 350 de consumo, né, para pessoa física, então para o CPF, e 500 para a pessoa jurídica, então para contas de CNPJ. Então, aí só para vocês entenderem certinho, tá? 350 CPF, 500 CNPJ. É proibido o consultor assinar pelo cliente e o único WhatsApp não pode assinar mais do que para 2 pessoas. A conta sempre é a mais atualizada, a mais recente possível, e é necessário o envio de contrato social no suporte. Então, se for uma empresa, né, é preciso o envio de contrato social, condomínio, ata, tá bom? Desconto ele é fixo em 12% sobre a energia compensada e pode chegar a 15% devido a variações de PIS e COFINS. E em Mato Grosso, o cliente ele assina 2 documentos, um é o contrato e o outro é a procuração. Então, clientes, aí agora em Mato Grosso, né, a gente tem algumas peculiaridades, né,
sobre as devolutivas de crédito reprovado, a nossa análise de crédito. Então, clientes com registro no Serasa ou protesto, cujo valor supere 3 vezes a média das suas contas de energia, também não vão poder receber o benefício, tá bom? E instalações que possuem 2 faturas em aberto na distribuidora ou cujo o parcelamento, então se ela tem 2 faturas em aberto, não recebe, ou então, se ela tiver parcelamento e o pagamento pendente, ele somando, ele for o valor equivalente a 3 contas médias, não serão elegíveis também para receber o desconto, tá bom? Após a finalização das assinaturas, a Energisa ela tem até 90 dias para injetar a energia na conta do cliente. Não possuímos fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias, tá bom? Então, como é que funciona o cancelamento? Então, a distribuidora de MT ela tem o prazo de até 180 dias para retirar a instalação da nossa usina. Então, tem até 180 dias. E nesse período, o cliente ele deverá realizar o pagamento dos boletos gerados até que seja concluído o tempo de retirada. Ou, se o cliente preferir, então, em algum caso específico, ele pode optar por um boleto único também, que não tem problema. E agora Pernambuco, né? Também tinha um pessoal de Pernambuco aí, que eu vi. Então, Pernambuco, nós não atendemos residencial baixa renda. Então, recapitulando, o pessoal que está aqui comigo, baixa renda em nenhum estado a gente aceita, a gente não atende, tá bom? Não atendemos rural também em Pernambuco, atendemos CPF. Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 200 kWh de consumo, tá bom? Então, fiquem atentos. Proibido consultor assinar pelo cliente, dá cancelamento de licença. O único WhatsApp não pode assinar mais que para 2 clientes. E o desconto fixo ele é de 5% sobre a tarifa de energia em Pernambuco, tá bom, pessoal? E o cliente assina apenas um documento. Após a finalização, a Neoenergia ela tem até 120 dias para injetar a conta na energia para injetar a energia na conta do cliente. Lembrando que a gente não possui fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias. Então, como é que funciona o cancelamento de Pernambuco? A distribuidora ela tem o prazo de até 60 dias para concluir a retirada da usina e, por isso, pode haver alguma cobrança eventual. Se houver saldo de energia a ser utilizado do imóvel, ele poderá receber boletos faturando esse saldo, mesmo que já tenha sido retirado da usina. Então, o que eu tinha explicado anteriormente. Tem esse prazo para receber, e se ele tiver saldo a ser utilizado, pode ser que continue faturando esse saldo mesmo que depois passe o prazo de 60 dias, tá bom? O cancelamento ele só é concluído quando não tiver mais saldo de energia a ser faturado ou quando não tiver mais débitos em atraso. Então, o cliente ele não pode estar inadimplente para cancelar. E é enviado o extrato no e-mail do cliente. E esse foi o nosso treinamento do iGreen Academy, tá bom, pessoal? Só lembrando, sempre pontuar aqui com vocês que nós temos o iGreen Club, nosso grande diferencial, né? Onde ele tem acesso ao iGreen Club, seu cliente, né? Então, o clube de desconto ele tem mais de 600 mil produtos e serviços em todo o Brasil. São mais de 30 mil estabelecimentos. Então, nós temos Netshoes, cinema, farmácia, Magalu, tudo isso o cliente ele tem, então ele pode economizar mais ainda com essas lojas e com o iGreen Club, tá bom, pessoal? E além do iGreen Club, nós também temos o nosso cashback sustentável, que é o quê? Se você vai indicar, o seu cliente ele vai indicar pessoas e ele pode até zerar a sua conta. A gente tem até casos, né, de pessoas que zeraram a sua conta, já de clientes que geraram a sua conta. Então, por exemplo, se você cadastrou a sua amiga que chama Maria, você cadastrou a Maria e ela foi indicou o iGreen para uma amiga dela. Você receberia o residual, né, a porcentagem sobre a conta da Maria. Você vai receber metade do que você receberia de porcentagem da amiga dela e a outra metade vai para a Maria para ela bater no boleto dela da iGreen. Então aí o cliente ele consegue ainda talvez zerar a conta dele, ter mais desconto ainda, tá bom, pessoal? Então, é sempre importante, são, assim, um grande diferencial, muito importante para o seu cliente, e você também saber certinho sobre como é que funciona, tá bom? Então, é isso.
Vou ver se eu coloco aqui para vocês material de apoio, para vocês verificarem aqui, para vocês verem. Eu acho que tem muito licenciado que às vezes não sabe do material de apoio, ou então não tem contato com o material de apoio, então vou mostrar aqui para vocês como é que é o material de apoio, para vocês entrarem no aplicativo de vocês, vocês têm acesso, né, ao material de apoio, e aí vocês conseguem entrar lá e ver tudo. Então, vocês conseguem entrar na nossa comunidade, que é muito importante vocês entrarem na comunidade do WhatsApp, tá bom, pessoal? Tem apresentações institucionais, tem materiais publicitários, apresentação de planos de negócios, manual de conduta, manual de negócios, políticas da marca, modelo do contrato de licenciado, tudo certinho. Então, entre no material de apoio, lá tem muitas informações para vocês se tornarem cada vez mais independentes, tá bom? Uma outra coisa também que pediram para mim falar é o Bruno do financeiro, né? Ele pediu para mim pontuar com vocês aqui sobre o e-mail. Quando vocês vão fazer a solicitação de saque em nome de terceiros, sempre utilizem o e-mail que vocês utilizaram no seu cadastro como licenciado, tá bom? Porque o que ele me falou que está acontecendo muito é, por exemplo, o Pedro, um licenciado que chama Pedro, mandar o e-mail, né, para poder fazer a nota no nome de terceiros, com o nome de João. Então, aí ele não acha e é recusado a sua nota, e aí vai gerar, demora mais ainda para você receber. Então, sempre utilizem o e-mail com o nome de vocês e o e-mail que está no cadastro de vocês como licenciado, tá bom? Vou responder, então, aqui algumas perguntas. Vamos lá. Baixa renda seria a categoria B1? Isso mesmo. E também vem escrito na conta bem explicitamente baixa renda, tá bom? Independente do estado, vem escrito na conta se é baixa renda. Hoje vocês não estão perguntando muito. Já vou logo adiantando. Previsão de quando abre estado, previsão de quando abre, diminui quilowatt-hora para estado. Todas essas coisas de previsões, pessoal, eu não vou responder, não vou falar aqui no treinamento, que realmente não tem. Se vocês quiserem saber, sempre que vai ter novidade, é sempre na nossa live, né, no começo do mês, a gente sempre tem todo mês. Então, lá que tem as novidades, mas eu nunca sei, a gente não tem previsão de nada, então não adianta perguntar, tá bom? Tá. Ó, Justo perguntou. Explica na prática como se dá a antecipação do cancelamento. Qual o valor dessas contas com desconto? Gilson, eu creio que você está falando de algum estado específico. O ideal é sempre vocês perguntarem em cima de cada estado. Mas tem alguns estados que o cliente, se ele não quiser esperar o prazo, né, o aviso prévio, ele pode pagar. Então, por exemplo, a gente tem MT, que o cliente ele paga 3 contas com desconto. Então, a gente faz uma média do que ele pagaria, né, de acordo com a demanda dele. Então, ele vai pagar o valor de 3 contas com desconto e a gente gera esse boleto para o seu cliente, tá bom? O Rogério falou, boa noite, estou chegando agora, estou totalmente atrasado. Não tem problema, viu, Rogério? Porque agora todos os nossos treinamentos ficam salvos, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir, reassistir, fica tudo salvo. Vou colocar aqui até o link para vocês. Para quem quiser reassistir, verificar, eu gostei do treinamento que aconteceu na semana passada, como é que perdi, não tem problema algum. Agora vocês conseguem ver todos os nossos treinamentos. Deixa eu mandar aqui. Como usar o Clube Certo? Então, você, pelo aplicativo, se for cliente, né? Se for cliente, você vai pelo seu link lá, né? No painel do seu cliente, portal do cliente, lá tem um link, então você consegue entrar lá e ver. Você licenciado, é só você entrar no Clube Certo, né? E verificar certinho quais são as regras para cada
produto, para cada serviço que lá tem descrito. Então, você tem que seguir algumas regras. Tem alguns lugares que tem algumas regras, então precisa serem seguidas, tá bom? É só verificar aí mesmo. Como consigo identificar que a conta é baixa renda? Então, Jorge, geralmente vem bem escrito. Igual aqui, eu vou até voltar. Aqui a gente tem aqui a conta da CEMIG, né? Deixa eu voltar. Que a gente colocou aqui um exemplo da conta da CEMIG. E aí, nessa conta da CEMIG, vem explicando aqui, ó. Então, aqui tem, ó, classe comercial, residencial, bifásico, subclasse comercial. Geralmente vem escrito aqui mesmo, nas classes, subclasse, vem escrito residencial, baixa renda, tá bom? Então, você já consegue identificar. E também, geralmente, quando o cliente ele é baixa renda, aqui é muito diferente, ele vem com umas descrições, porque ele paga mais barato, tá bom? Então, vem escrito na conta, é só você ficar de olho no cabeçalho da conta. De todos os estados vem escrito na conta, tá bom? Então, ó, em todos os estados que tem, cadastrar as 12 últimas contas para saber a média, como é em Goiás. Isso mesmo, a gente sempre leva em consideração os 12 últimos consumos da conta do seu cliente, que a gente consegue ver como que funciona o consumo dele ao longo do ano, né? Porque a gente também entende que tem algumas épocas do ano que é mais frio, umas que é mais quente, isso influencia no consumo dele de energia. Então, a gente sempre pega os 12 últimos meses para a gente achar uma média que vai caber certinho para o consumo do seu cliente, tá bom? Por isso que a gente sempre pede esses 12 últimos meses. Ó, o Rogério falou que amanhã vai assistir do começo ao fim. Combinado, hein, Rogério? Cliente tem um consumo acima do adequado, porém recém, a Daniela, passou a conta no nome, só tem 2 meses como cadastrar. Então, Daniela, tem alguns estados que a gente pede mais tempo de consumo, porque o ideal mesmo é que tenha mais tempo de consumo para a gente ver se aquele consumo do seu cliente ele está se estabilizando, ou então se esse nova titularidade aumentou ou diminuiu. Então a gente sempre pede mais alguns meses para a gente conseguir definir melhor o consumo ideal para o seu cliente. Qual que seria a injeção ideal? Qual que seria a média do seu consumo ideal? Então, quantos mais meses é melhor, tá bom? Já respondi esse. Calma aí, pessoal, que subiu muito. Ó, São Paulo. Contas residenciais têm que estar no nome de pessoa jurídica? Isso mesmo. Em São Paulo, a gente só atende CNPJ, tá bom? Então, a titularidade da conta, por exemplo, se ela é classe residencial, a titularidade dela tem que ser no CPE, tem que ser no CNPJ, tá bom? Então, independente da classe, se for residencial, comercial, industrial, ela tem que estar na titularidade de CNPJ, de pessoa jurídica.
A Eugênia falou muito bom treinamento, muito obrigada. Respondi. Ó, uma pessoa perguntou uma pergunta, eu não vou colocar aqui, mas eu vou, porque ela usou um palavreado, mas eu vou falar aqui para vocês. Quando o titular é falecido, tem como fazer o cadastro? Não, o ideal não é fazer o cadastro com o titular falecido, tá bom, pessoal? A gente sempre pede para trocar a titularidade para vocês conseguirem fazer o cadastro. Tem muitas perguntas iguais e perguntas sobre previsões. Ó, tô recebendo muito elogio hoje, tô gostando, hein, Diego? Obrigada, Ingrid, como sempre, um mega treinamento. Muito obrigada, pessoal. Terezinha falou, tem tabela atualizada dos KWH dos estados? Eu acho que eu entendi mais ou menos, Terezinha, mas no material de apoio de vocês, lá vai ter explicando certinho qual é o KWH de cada estado, tá bom? Deixa eu até mandar aqui para vocês. Eu vou mandar o link do material de apoio de Conexão Green, que aí lá vai ter cada estado, você seleciona e você consegue já ver certinho qual que é a quantidade de quilowatt-hora de cada estado para vocês entenderem. Boa noite, o Altamiro perguntou. O cliente tem um limite de consumo? Então, Altamiro, como assim? O cliente, por exemplo, depois que ele fez o cadastro, porque assim, a gente tem um mínimo, né, para você cadastrar o seu cliente, então tem um mínimo, então ele tem que ter desse valor para cima o tanto que ele quiser, tá bom? Se ele aumentar o limite, o consumo dele consideravelmente, a gente vai fazer uma reanálise para aumentar um pouco a demanda do seu cliente, tá bom? Sou nova. São Paulo não aceita pessoa física? Só pessoa jurídica São Paulo, por enquanto, tá bom, pessoal? Apenas CNPJ. Tem pessoa perguntando sobre fazenda, expandir fazenda. Aí eu também não vou responder, não, tá, pessoal? Já vou avisando vocês. Ó, Paulo perguntou: gostaria de saber se vou em uma farmácia pessoalmente. Fala que sou do clube certo e fala meu CPF. É isso? É isso mesmo, viu, Paulo? Hoje em dia também tem aplicativo, né? Tipo, eu mesmo uso às vezes no aplicativo da Drogasil, que eu já deixo lá cadastrado meu CPF, então ele já tem. Aparece quanto que seria com desconto do clube certo. Mas se você quiser pessoalmente, eu já também fiz o teste, é só você informar seu CPF, que ele vai te passar quanto que é com desconto. Então, o cadastro aqui em São Paulo é feito com os dados do cartão CNPJ. Então, o ideal, sempre que vocês forem preencher lá o cadastro do seu cliente, que é CNPJ, é colocar as informações igual ao CNPJ.
porque ali estão as informações oficiais do seu cliente, tá bom? Então é importante colocar essas informações igual o cartão CNPJ, para não ter erro. Mas lembrando que telefone, tá bom, pessoal? Telefone, coloca o telefone do cliente de vocês, não vai colocar o telefone igual do cartão CNPJ não, porque às vezes aquele telefone o cliente não tem contato, então é um telefone fixo. Ó, a gente tem o Sérgio, que é um novo integrante da família Green. Seja muito bem-vindo, viu, Sérgio? Espero que você goste. Já fica de olho, ó, tem um material de apoio, já entra aí no link de material de apoio para você ficar por dentro de todos o material de apoio, de tudo que você precisa. Mandei o link também dos treinamentos, então já fica de olho, quiser reassistir os outros treinamentos, tá bom? Vamos para cima, Sérgio. Muito obrigada, pessoal. Fico muito feliz que vocês estão me dando um feedback positivo. Ó, Orlando, você perguntou, conta B, CNPJ pode? Refaz a pergunta, porque eu não entendi, que aí eu te respondo, tá bom? Combinado? Ó, Gomes, em PE, o desconto ele é fixo de 5%. Se eu não me engano, ele pode chegar, devido a variações de impostos, né? Ele pode sofrer, ser um pouquinho a mais, mas a gente sempre fala que o desconto ele é fixo de 5%, tá bom? O que pode aumentar o desconto para o seu cliente é ele fazer a indicação por cashback. Ó, o Marcelo perguntou: posso fazer a conexão Green e alterar o consumo da fatura um pouco acima para deixar sobrar? Não, Marcelo, o ideal é sempre fazer igualzinho tá o consumo do seu cliente, até porque a gente também vai fazer essa verificação e não adianta. É sempre bom colocar o consumo igual do cliente, próximo ao cliente, porque tem a taxa de distribuição, então a gente tem que considerar ela, e também porque se vai ser injetado muito a mais do que ele consome, você vai gerar muito saldo para ele, e a gente não é o ideal. Então a gente sempre segue o que o cliente está consumindo, aquele perfil daquele cliente, tá bom? Aqui. Felipe Nascimento, eu não entendi a questão do que o cliente vai ter que pagar 3 contas com desconto. Vai gerar crédito para ele? Então, são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem alguns estados, né, que tem o prazo, o aviso prévio, e caso ele não respeite, ele vai ter que pagar 3 contas com desconto. Então, basicamente, seria o tempo que ele pagaria de aviso prévio. Então, o aviso prévio ele teria que pagar 3 contas. Seria basicamente isso. Então, para o cliente não, às vezes, ter que esperar todo esse tempo, ele já vai adiantar isso para ele pagar, que é o tempo que a fornecedora pede, que a distribuidora tem para retirar o seu cliente. Então, aí ele se faz esse pagamento para que, mesmo que ele não seja retirado, essas contas já estejam pagas. Então, isso vai de fornecedora para fornecedora também. Então, por isso que ele tem que pagar. Se ele tiver saldo, então, por exemplo, Minas Gerais, se o cliente tiver saldo, mesmo que já tenha passado o prazo de 60 dias, ele vai continuar pagando esse boleto, porque foi gerado um saldo para ele, tá bom? Então, são duas coisas diferentes. Enel Cabo Frio pode atender condomínio? Se for CNPJ, a titularidade for CNPJ, sim. CNPJ categoria B em São Paulo pode. Sim, em São Paulo é apenas CNPJ, tá bom, Orlando? Então pode sim. Não importa se ele é residencial, comercial, industrial, não importa a classe, se a titularidade for um CNPJ, a gente atende sim.
Já respondi. Seven perguntou: Goiás atende condomínio? Atende sim. Ixi, calma aí, você viu. CNPJ B no Rio de Janeiro pode? Sim. Rio de Janeiro é apenas CNPJ, tá bom, pessoal? Mas as classes é comercial e industrial. Bom, pessoal, agora que eu vi a hora, né? Acho que deu por hoje, né? Tô aqui há um tempão com vocês. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, que ficou comigo até o final, que fez as perguntas, que interagiu. É muito importante isso, eu acho muito interessante, é muito bom essa troca com vocês, para a gente entender o que está acontecendo. Eu já passei os recados importantes, então fiquem de olho no telefone correto do cliente, avisem que é o ClickSing, nos estados que a gente manda o documento pelo ClickSing. Sobre o saque, fiquem de olho no e-mail que vocês estão mandando, no e-mail do nosso financeiro, tá bom? Qual é o e-mail que vocês estão utilizando. Então, só para relembrar esses 3 recadinhos que eu tinha que dar. Muito obrigada por todo mundo que participou. Lembrando aqui, material de apoio, pessoal. A maioria das perguntas que vocês me fizeram aqui, eu entendo que por aqui é ótimo, né, que a gente tem essa troca, mas a maioria tem no material de apoio, que vocês têm acesso. Então, entrem lá, deem uma estudada, verifiquem, se aprofundem mais nisso. A gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? E também fiquem sempre atentos ao aplicativo de vocês. Lá tem todos os... tudo que você precisa vai estar no aplicativo, tá bom? Então, muito obrigada, tenham todos uma boa noite. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo treinamento. Lembrando que amanhã nós teremos o quê? Conexão livre. Então, se você quer saber de conexão livre, quer se aprofundar, entra amanhã no treinamento de conexão livre, tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e até a próxima.